Otávio. Otávio é meu marido. Otávio, eu vou defender Gregório Bezerra e quem mais precisar de mim. Se você me apoiar, nós vamos viver juntos pro resto das nossas vidas. Mas se você não me apoiar, eu quero me desquitar. Agora. Otávio ficou do meu lado. Ele é um companheiro. Olá! Programa especial hoje aqui no Teatro Poeira, né? Teatro Poeira aqui no Rio de Janeiro, né? Estamos aqui ao nosso lado com a companheira Yara de Novaes com E. Com E. Tem essas coisas em Minas. Yara, eu acho que há cerca de um ano atrás eu recebi um contato seu falando sobre Mércia. Foi. Esporadicamente isso acontecia de vez em quando, porque em 2003, com o falecimento de Mércia, nós colocamos na internet, mas é de uma forma meio... Hoje, os diários. Uhum. Mas você entrou e eu estava dizendo a Silvia que eu fiquei assim para ver, disse, mais uma, né? É. Mas eu não estou esculhambando, Não, tem mais uma, mas eu senti firmeza. Você sentiu? Senti, porque a conversa foi, eu perguntava o que é que essa mulher entende tanto de Mércia. Depois eu entendi porque tinha Zé Carlos da Mata Machado. Então acho que é melhor você dizer, como é que você chegou a essa figura Mércia Albuquerque? Então, eu fiz um filme do Rafael Conte que se chama Zé, que é sobre Zé Carlos Novaes da Mata Machado. E no próprio livro do Samarone, a Mércia é uma personagem, né? Samarone Lima, que é o Zé também, esse livro que tem o mesmo nome do filme. E quando migrou a Mércia para o roteiro do filme, ela veio numa última cena, logo depois que o Zé Carlos da Mata Machado morre, tentando exumar o corpo para que esse corpo pudesse ser levado para a família. Infelizmente essa cena caiu no filme. E aí eu fiquei muito curiosa sobre a Mércia e fui procurar por ela na internet e cheguei no DHNet. E aí foi demais, eu vi que você tinha disponibilizado. Não, e tem um lance, você tem uma palavra que tem tudo a ver, que é sincronicidade. Ó, a ida de Samarone foi uma articulação nossa com o Nilmário Miranda. Nós tínhamos vindo da cidade do interior de Pernambuco, e tinha uma pessoa que foi vítima da Granja São Bento, que é citada no diário, que era uma das pessoas mortas lá, e Nilmário convidou, Roberto, lá para mim, eu não vou não, mas eu mando uma equipe. Então foi a minha mulher, que é cinegrafista, foi Samarone, que já é uma articulação feita com Amparo Araújo, e foi um amigo nosso de nome Luiz Gonzaga Dantas. Gonzaga, ele acabou sendo ouvidor de polícia lá na cidade de São Paulo. Então, com isso, o filme, quer dizer, Samarone... Todo mundo. Não, é engraçado, porque eu acho que se a gente estivesse falando de energia atômica, nada disso rolaria. Né? Mas a gente está falando de Mércia, é uma pessoa que teve tentáculos. Né? Então, uma mulher rolou, fortíssima, né? Que assim, o contato que a gente teve aí depois, quando você disponibilizou para a gente, né, os diários em PDF, e a gente teve contato assim, com o que era a Mércia, né? Com o que era a Mércia, assim, no que ela relatava, com o que ela recortava para relatar sobre o que via e sobre as impressões, as dores e a força dela. Então a Mércia, ela ia de um lugar muito forte, muito corajoso, destemido, e ia também para a sua vulnerabilidade. Mércia foi uma pessoa que ajudou e adoeceu por causa da ditadura. Né? Parece uma coisa frágil, mas é forte, né? É forte. Mas é exatamente como o bambu, né? O bambu funciona por causa disso, né? Ele né, enverga, vai estar ali, né? E eu acho que é isso que acontece assim, com a Mércia, e que ela, pra gente, ela é muito exemplar. Ontem, quando acabou o espetáculo aqui, eu encontrei com uma atriz e diretora, e ela estava lá fora, e ela falou assim, eu estou tão desnorteada, assim, por tudo, mas também de pensar assim, como eu não tenho coragem. Como o mundo precisa da minha coragem e eu não consigo fazer com que elas emerjam em mim. Eu não tenho coragem. E muitas vezes, na relação com o Diário da Mércia, eu também pensava isso. Como eu sou pouco corajosa, como eu sou medrosa, mas aí ao mesmo tempo falo, cara, não, estou fazendo uma peça junto com a André Beltrão, junto com a Silvia Gomes, com a Quintal, sobre isso. Isso também é um tipo de coragem, mas porque cada um tem as armas depois dessa tem, animação, né, desse
alumbramento inicial, aí como é que funciona você pegar uma ótima ideia? Eu cheguei a ler que você, juntamente com o André, estavam atrás de um assunto. Né? Você teve o anterior do caso de Zé. Aí como é que a coisa rolou? Então, aí, eu me lembro assim, da gente fazer um dia uma leitura da Andréia, isso por Zoom, né? Porque ela aqui, a gente em São Paulo, uma leitura do diário. E foi muito suficiente, assim, era muito impactante, muito emocionante ver a Andréia lendo aquilo, como a gente coloca na peça um recorte só dessa leitura, desse contato mesmo de leitura com o diário. Mas aí a gente percebeu assim, que o teatro ele lida com alguma coisa que é maior do que a realidade. Então é possível que a gente pudesse fazer experiências com aquele diário, experiências poéticas, experiências cênicas. Você sabia que estava com ouro em pó na mão, né? Era ouro em pó, né? Teve que ter um tratamento adequado. Porque é muito humano, né, Roberto? Assim, quando a gente... Demasiadamente humano, né? Demasiadamente humano. Porque quando a gente... tudo que a gente quer fazer no teatro é exatamente falar desse humano em demasia, né? É o que a gente quer, é muito raro a gente achar alguma coisa que a gente se conecte, uma matéria que a gente se conecte verdadeiramente com ela, que venha para a cena e possa dizê-la assim, com todo o pertencimento, com toda a fé naquelas palavras. E O telefone tocava todas as madrugadas, mas eu parei de atender porque eu queria fingir que aquilo não era comigo. Eu queria fingir que eu nunca tinha recebido nenhuma ligação desse tal de R. Deixa o diário da Mércia do jeito que está, semi-desaparecido e pronto. Então eu coloquei o diário dentro do gavetão da cômoda que tinha sido do quarto do meu filho quando ele era bebê, enchi de naftalina e deixei lá, pronto. Acontece que eu passava várias vezes durante o dia na frente desse gavetão e o diário ficava olhando para mim. Um dia ele assoviou para mim. E de repente, ele começou a falar comigo. Com todo o pertencimento, com toda a fé naquelas palavras. E as palavras da Mércia, a gente acreditava nelas e acredita. Quais os pontos que você poderia citar? Porque muita coisa foi colocada ontem aqui, né? Mas o que é aquele negócio que você, porra, esse negócio está demais. Então, eu acho assim, que tem uma denúncia, né? Uma denúncia de alguém que realmente viveu aquilo. Tem uma indignação e, ao mesmo tempo, quando você vê assim, a lista que a Mércia faz das coisas que ela gosta, assim, a maior, além das pessoas que são os jovens, que é o Otávio, que é o Aradim, ela tem uma paixão pela arte. Então a Mércia, ela olhava para o mundo com um recorte, com a visão de um artista, Ela recebia o mundo de outra forma. Ela não recebia o mundo... E tem a audácia dos artistas. Exato. O momento que ela entra no contato com o Gregório é uma coisa audaciosa, né? Claro. Dali ela vira a vida dela, né? E aí eu acho que ela tem essa recepção do mundo, que é uma recepção diferente. Não é uma recepção de uma advogada, é uma recepção de alguém que tem imaginação, que tem utopia, que lida com o mundo de um jeito que não é um jeito só que a ciência professa normalmente. As ferramentas delas não são outras, né? São outras. E fora que também, quando a gente percebeu através da Eliane, né, a indignação dela na própria vida, né? Que ela foi uma mulher que ela foi contracorrente desde nova, né? Quando ela resolveu realmente sair de um lugar e ir para o outro. Ela saiu de um lugar, estou falando de um lugar geográfico e de um lugar de mulher também. E ela migrou para outro. E ela lutou para isso. Então ela era uma indignada, ela era uma pessoa que realmente, inclusive como mulher, ela é um farol para a gente. Falou, nossa, que mulherão. E aí, coitada, e ao mesmo tempo, ela devia ser absolutamente cobrada por ser uma mulher tão viril. Era muito cobrada, né, em todos os sentidos. E deve ter sido muito difícil conciliar tudo, né? Mas diz o seguinte, que o ser humano é ele e sua circunstância, né? Então a gente está falando de 1964,
A gente está falando da morte em 2003, mas nós estamos hoje em 2024. Né? Além disso tudo, tem um detalhe que é uma peça feita por 3 mulheres. Então, o feeling é refinado. Né? Voltando àquilo da montagem de você, a coisa foi rolando, mas é uma coisa feita por 3 mulheres. Eu tenho uma grande amiga que ligou para mim, sabe, perguntando o que foi falado. Sabe? Falou de mulher, falou de camponês. Eu disse, estava dosado. Sabe? Porque uma peça feita por 3 mulheres, evidentemente que tem esse olhar feminino. Né? Claro, inclusive eu acho que, entre outras coisas, tem um recorte materno, né, sobre a ditadura, né, dessas mães que buscavam a Mércia como uma pessoa que pudesse achar o filho, encontrar o filho, dar respostas para ela. Então, além de nós sermos 3 mulheres, nós somos 3 mães também. Então, toda vez que a Mércia relatava isso, doía na gente, o que a Silvinha cria, né, como falésia. 2 né? mineiras. 2 mineiras. E André de onde? André é daqui, mas o pai é pernambucano. Ah, sim. Sim. Então, e aí isso doía na gente também. E aí, imediatamente, a gente ancorava nos dias de hoje, que a gente vê tantas mães, né, perdendo seus filhos, que a gente, né, vive hoje um genocídio negro que é realmente algo que precisa ser resolvido. Aí depois, que a gente precisa batido o martelo da temática. Aí vocês, pô, isso aqui é jogo. Aí como é que o mise-en-scène de se chegar até um espetáculo? Legal até porque, eu estou achando legal, Yara, porque o lance de teatro, ele tem muito a ver com anos 50, anos 60, mas nós hoje, você teve hoje já não tem tanto. Então, como tem muitos militantes que vão estar nos ouvindo, eu acho que seria legal para você dizer como é o feeling de se montar um negócio legal, que dentro de uma época, né, quer dizer, a gente está hoje, essa peça fosse feita em 2003, era outra conversa. Era outra conversa. E vocês sabem a responsabilidade dessa peça, que praticamente está iniciando as chamadas efemérides dos 60 anos. Né? Então, eu acho assim que, eu estava falando ontem, assim, que a gente podia cunhar um termo, um gênero para alguns tipos de teatros. Eu acho que esse é um teatro de urgência, porque a gente acabou de viver um momento que foi muito amedrontador. Você fala assim, olha, eu tenho uma grande parcela que está pedindo de volta, né, a volta da ditadura, fechamento do Congresso, né, do Supremo, e ao mesmo tempo falando de liberdade de expressão, numa esquizofrenia que não dá para entender. Os caras queriam enfocar o ministro do Supremo. Então, se a gente viveu, por exemplo, dia 8 de janeiro, eu me lembro, foi um Réveillon maravilhoso, né? Porque realmente a gente teve, né, aquilo que a Andréia faz na peça, que ela abre o peito, né? Quando a gente virou o ano ali, tendo derrotado, né, esses extremistas, quando chegou 8 de janeiro, eu estava de férias, aí eu comecei a ouvir, você viu o que está acontecendo? Está acontecendo. Olha, eu adoeci. Padrão Torre Gêmeas, né? Eu adoeci, de verdade, eu adoeci. Meu corpo caiu ali, porque eu me avizinhei como eu nunca tinha me avizinhado dessa ditadura. Eu nasci em 66, eu sou filha de sindicalista. Parece sindicalista, sindicatos bancários, era chargista dos sindicatos bancários, era da diretoria cultural dos sindicatos bancários, lá de Belo Horizonte. E assim, eu vivi, querendo ou não, assim, toda a minha infância, escrevendo em cabeçalho de prova o nome do general Garrastazu Médici, ou então do Ernesto Geisel, e assim, sob a batuta de um regime que realmente te limitava. E ao mesmo tempo, na minha casa, papai, um amante de arte, um sindicalista, a gente tinha uma expansão muito grande. E ele ainda, né, assim, acossado por tudo que tinha vivido. Então, assim, mesmo que eu não tenha vivido a ditadura, né, como uma jovem, porque no final, né, nos anos 80 eu já tinha aberto, eu sabia o que era aquilo. Eu não era, porque muitas pessoas
não sabem, Não não souberam descobrem na que houve adolescência em diante, que né? não houve. Tem muita gente que não sabe que houve ditadura. Sobretudo assim, se você for para as comunidades, se for para a periferia, isso não mudou, a ditadura está lá ainda, né? A tortura, todos os métodos estão lá ainda. Mas eu sabia disso porque meu pai foi uma pessoa que engrossou fileiras ali. Então, quando eu percebi, né, que isso realmente podia ser verdade, podia virar, de repente, aquele congresso tomado naquela indecência, aquela imoralidade. Mas vocês estavam atrás de um tema, né? Qual era a peça anterior que vocês tinham Eu feito? acho, a gente queria, eu vou dizer de novo, fazer alguma coisa que tivesse essa ideia de urgência, de que gente... Você está falando de um ano atrás, que tudo estava de bobeira, né? E falou, gente, mas a gente, né, imagina, falou, gente, isso não pode acontecer não, vem cá, vamos ver, olha o que é isso. Né? Assim, de alguma forma, usar esse palco para abrir uma discussão, um diálogo que pudesse reordenar as coisas pudessem ficar mais claras, e não essa loucura, essa coisa insana que a gente viveu. Que a André fala, né, que na porta da casa dela tem gente que ao mesmo tempo quer fechar o Congresso e pede liberdade de expressão. Como assim? O que essas pessoas estão pensando? O que elas estão achando? Né? Então, é porque realmente não tem formação. A gente não revisou, a gente não superou esse trauma. E até os que têm formação, eu acho que a gente ficou muito no escrito e então, no meio TikTok, né? O cara quer que você diga em 1 minuto o que está rolando. O que realmente me fascinou no esquema do espetáculo foi que você traz outros sentidos. Né? Quer dizer, no momento, tipo assim, você jamais vai dar uma porrada no meio da peça. Isso não se faz em um livro. Né? Então, quer dizer, é sinestésico. Então, né? depois que teve a ideia, vocês começaram, já tinha atriz, já tinha a diretora. Aí vocês foram, já tinham na cabeça. Aí a gente chamou a Silvia Gomes. Sim. Que é uma. Assim, eu não vi outra pessoa que pudesse estar com a gente, que pudesse fazer parte desse. Eu vou falar desse quarteto, né? Porque tem a Quintal Produções, que também é a pessoa, né? E eu não vi outra pessoa, porque a Silvinha, ela, ao mesmo tempo, ela é rigorosa, ela é estudiosa, então ela tem uma disciplina assim, com o fato, né? Ela não vai corromper o fato, mas ela pode expandir o fato, ou pode dialogar com esse fato. E dar um, e ela pode dialogar, e ela dialoga poeticamente com esse fato. Então, só ela poderia fazer isso, porque caso contrário... Veio logo na ideia. Claro, imagina, na hora. E aí teve que convencer, porque ela é muito cheia, mas ela topou empreitada e foi muito bom. Uhum. Aí depois... Aí a gente entra para a sala de ensaio, a Silvinha fez toda uma pesquisa, que depois ela vai te contar, que foi uma pesquisa anterior. Junto com isso a gente fazia algumas conversas, que eram conversas que a gente chegou a fazer com você, fizemos com a Andréa Pachá, com a Helena Vieira, com outras pessoas, para que a gente pudesse, que é o que a gente chama desse tempo de pesquisa, né? De prospecção, para então ir para a sala de ensaio. E que também serviu para a Silvinha, para que ela construísse a dramaturgia dela. Aí a Silvinha nos entregou um primeiro tratamento da dramaturgia, a gente foi para a sala de ensaio, e ali a gente começou exaustivamente a trabalhar. E aí algumas coisas que não soavam, a gente mandava para a Silvinha, conversava, fazia um zoom, ela vinha e as coisas fluindo. E as coisas fluindo. E assim, sobretudo, eu acho que a gente precisava chegar num lugar cênico em que tudo fosse essencial. Né? Então, o que você ouviu, a bomba que você ouviu, né? Onde ela senta, o figurino dela, a luz que acende, tudo tinha que ser essencial, nada podia ser a mais. Então, tudo que era excessivamente espetacularizado, eu comecei a querer cortar. Falei, não, isso é muito... Inclusive, sem clichê. E aí é trabalho, né? Trabalho. Nós abrimos... Você lembra mais ou menos a época que você entrou em contato comigo? Foi... Eu lembro, não foi o ano foi passado. Foi mais? Foi em 2022. Final de 2022. Lembro, sim. Final de 2022. Nós tivemos um papo ótimo. Foi legal. Até porque o Messer ajuda, né?
Eu sempre digo que você não tiver um mote forte, a coisa não rola. Né? Mas, além do fato histórico, eu acho que também tem o lance, sabe de quê? Remete a uma certa paixão. Tem. E não é aquela paixão doida, é aquela paixão comprometida. Né? E que, às vezes, você não sabe nem que a pessoa é daquele jeito. Entendeu? Não tem um assalto, o cara bem fraquinho e débil, parte para cima da figura, você, porra, isso aí é uma coisa inata. Né? Então, depois que tem o papo de você com Andréa, depois que entra você como diretora, logo depois nós temos uma roteirista, aí entra uma produção. Conta pra gente como é que isso funciona. Foi também, aí eu tinha acabado de trabalhar com as meninas aqui, tá? A Verônica e a Valência, num outro espetáculo que elas me convidaram, que é a Teoria King Kong, que também é baseado num livro de uma mulher chamada Virginie Despentes. E aí eu falei com a Andréa, Andréa, eu acabei de trabalhar com elas, porque elas vão além da produção, sabe? Elas realmente conseguem erguer tudo isso, elas, né, tudo que tem que ser feito, tudo que tem que ter, elas conseguem fazer, mas elas são pessoas que pensam o teatro e amam o teatro também. Então é possível que a gente veja que a Verônica, que é uma produtora, colando esse carpete. Em nenhum momento ela vai achar que isso é menos do que a produção que ela vai fazer. Eu tenho um amigo que fala muito, eu sou um homem do teatro. Elas são mulheres do teatro. Somos todas mulheres do teatro. E com muito orgulho. Agora eu queria que você falasse um pouco de você, Yara. Como é que você, filha desse sindicalista, quando dá aquele pinote e começa a ter essa visão que acaba nesse lance de Mércia? Então, eu acho que o que a gente, assim, que meu pai, ele era uma pessoa que amava muito a arte também, como a Mércia, né? E talvez fosse também, ele era assim, como a Mércia escrevia os poemas dela e tudo mais, e gostava genericamente da arte, papai também fazia suas incursões, tanto pela pintura quanto pela literatura. E era, sobretudo, um artista diletante, mas uma pessoa que amava muito a arte. Então, o mundo, para ele, era tragado pela arte, né? Ele era filtrado, era depurado através da arte. E ele, assim como o Messi, era um cara absolutamente humano, justo, compassivo. Uma pessoa que recebia todas as outras. Humanista. Um humanista. E que ele dizia uma coisa sempre assim, Roberto, você não julga uma pessoa antes de saber a história dela. Você falou a coisa das circunstâncias. E isso é fato, ele tinha isso como uma prática da vida dele. E a gente foi, em casa a gente foi talhado nisso. A gente foi talhado assim, no respeito pelo outro. Né? Assim, de achar que não existe nenhuma hierarquia, nenhuma diferença. O sangue que corre aqui é o sangue que corre aí. Agora uma pergunta prática. Né? Vocês fizeram um espetáculo de curta duração, né? E eu acho que essa tua fala de alguma maneira vai dar resposta a muitas perguntas que nos fazem. Né? O espetáculo com essa dimensão, com esse calibre e envolvimento, isso tende em algum momento a não ser apenas uma temporada de... Não. É claro que não vai ser. Entendeu? É isso aí que eu quero. O tempo não pode dizer, agora, mas isso vai... Nesse momento tem que ser porque André vai fazer uma novela, né? Mas é claro, é um espetáculo. A vocação dele é de ficar. Porque esse negócio que responde um bocado de coisa. E lá em Natal. Não é? Não, na verdade, eu estou puxando para a minha praça. Ele quer fazer uma turnê nordestina, que começa lá da Bahia e vai até mais adiante. Maravilhoso. E o que é que você gostaria de dizer para concluir tudo isso? Eu gostaria muito de agradecer a você, porque o seu trabalho é um trabalho muito valioso. Porque o seu trabalho é um trabalho de memória, uma luta muito grande, sabe, Roberto? Que se não fosse esse seu trabalho, que é um trabalho de um apaixonado, né? Você falou de paixão aqui, de um apaixonado pela justiça, um apaixonado pelos direitos humanos, a gente não estaria aqui fazendo o que a gente está fazendo. E para concluir, sem forçar a barra, eu gostaria que Eliane fizesse uma pergunta para ser o elo messiano, né? Daqui, Eliane, rapidinho, a gente encerra. Meu filho gosta de me perturbar quando escuto música, mas ele pode abusar.
pois tenho me doado tanto aos filhos dos outros que falta ao meu. Uma poesia. 30 de abril de 1973. Poesia número 3 de Mércia. Eu vi 6 mortos, que me causam angústia. Todos ultrajados, além de baleados, estavam torturados e 2 deles enforcados. Olho a noite e olho o céu. Procuro Deus e não encontro. Volto, deito-me chorando, mas de repente reajo. Penso nos mortos com respeito. Amo os mortos, todos os 6. E o sono chega ligeiro. Depois que você conheceu Mércia, o que é que ela representa na sua vida? Então, ontem eu vi o espetáculo aqui atrás, né? Porque eu sou covarde para ver estreia. Eu não tenho coragem. Eu vi no escurinho um retratinho da Mércia que a Andréia fez. E hoje ela é uma companhia que eu tenho. Eu acho assim, que depois que eu me encontrei com ela, eu acho que a Silvinha e a Andréia talvez tenham essa sensação também. Eu nunca vou deixar de me encontrar com ela. Então ela é uma companhia. Preciso, porque minha amiga pediu, eu dei para ela. Não, mas você vai trazer à vontade. Bem, nós estamos aqui com Silvinha. É Gomes? Gomes. É Gomes mesmo por quê? Por causa do Z, né? E tem essa pronúncia. Ah, legal. Então a gente conversou anteriormente com Yara e mostrou mais ou menos a formatação do espetáculo, aquele negócio todinho, e acaba com você, sendo que vai mexer a mão na massa. Né? Eu te digo o seguinte, ó, eu não sou choroso, mas ontem eu fiquei impactado e fiquei muito impressionado como você conseguiu lapidar aquilo tudo. Entende? Então eu gostaria, digamos, sem muita... fazer pergunta complicada. Como é que você entrou, como é que você trabalhou e qual o resultado que você acha que isso rolou? Bom, a Yara me chamou no final de 2022. A gente estava em dezembro de 2022, falou, olha, vamos fazer um projeto com a Andréia sobre a Mércia. E aí ela me falou da Mércia. No primeiro momento eu senti muita vergonha de não conhecer a Mércia. Porque na hora que eu comecei a pesquisar sobre a Mércia, eu preciso confessar que eu fiquei muito envergonhada, assim, de não saber quem tinha sido, que eu não sabia sobre aquela mulher extraordinária, que fez tanta diferença para nossa história, né? E aí isso foi mesmo um motor também de pesquisa, ao mesmo tempo foi um motor de pesquisa, de ir atrás, assim, me atiçou muito a curiosidade de pensar, mas quem é ela? Como que ela fez isso tudo? Como ela conseguiu passar por isso tudo? E aí... Mas a princípio, quando a Yara me chamou, eu falei, gente, mas eu não vou saber fazer isso, porque ela tá me chamando, assim, é um material muito fundo, né, um material difícil, denso, difícil, assim, e aí, difícil no sentido de sentimento, é muito sentimento contido ali naquele diário. É como, eu lembro das primeiras entrevistas que você disse, ela fez isso porque ela precisava desabafar com alguém, e tinha coisas ali, eu sinto que tem coisas naquele diário que não dava nem para conversar, sabe? Porque você vai levar isso para como que eu vou falar? Então é só mesmo o papel impassível, né, que pode receber aquilo com tanta... E aí receber aquelas folhas, aqueles escritos, me confrontava num lugar muito denso, muito profundo, que às vezes eu lembro que pesquisando, depois que você passou pra gente, né, antes da edição do livro, eu recebi aquilo, às vezes eu lia para poder começar a escrever num processo de pesquisa, e às vezes eu lia uma página e eu não conseguia ler mais do que uma página por dia. Eu tinha que fazer outras coisas. Eu lia um dia da vida dela, eu tinha que fazer outra coisa e voltava no final do dia, não vou ler mais um dia da vida dela. E eu fiquei pensando, gente, eu tô covarde para enfrentar essa folha. Imagino que foi a Mércia viver, né? Tudo isso. Então essa foi uma pergunta... um pouco retratado no início da peça, né? E que foi uma pergunta que a Yara fez, que a Andréia fez, todos nós que passamos pelo processo de olhar para esse diário, de conversar com ele, porque ele virou um amigo pra gente, né? A gente sentiu isso, assim. Então acho que o texto acabou
E aí, como dramaturgicamente transformar isso em dramaturgia? Porque a natureza de um diário não é uma natureza dramática nem dramaturgica, né? Conseguiu tirar até rios. Não é? Então, como transformar isso numa comunicação teatral, né? Que tenha jogo. O teatro, ele pede movimento, ele pede vibração, ele pede jogo, ele pede um pacto de vamos contar uma coisa, fica aí, fica esperando mais um pouco aí, espera, cria uma expectativa, uma tensão. Então, onde encontrar essa tensão, onde encontrar essa expectativa? Tem muita tensão, mas precisa ser organizado, né? E o diário tinha 1000 tensões, mas a gente precisava de uma unidade, entre aspas, de narrativa, né? E daí foi muito forte encontrar a questão das mães e da resposta que ela tinha que dar para as mães. E aí tem uma mãe específica, que é a Dona Rosália, que ela conta acho que 3 momentos, mas tem momento que ela fala mais longamente sobre a Rosália. Jarbas, né? Jarbas Pereira Marques. Que ela narra, mãe Jarbas hoje me procurou, pede uma resposta, ache meu filho, por favor, antes que ele seja morto. Aquele bilhete, você sabia que aquele bilhete, a filha não sabia a letra do pai? Olha. Porque a vida dela, de uma pessoa chamada Nadédia Marques, ela foi decidida lá no livro. Entendeu? Então ela sacou a letra do pai ali. E ela fez, advogada do povo, lembra que Nossa, demais. É uma história extraordinária. Daí ela fala da Rosália com tanto carinho, e lá no final ela faz poema para Rosália, né? Ela fala, nunca esqueci o olhar de Rosália. Então a figura da Dona Rosália, suplicando pelo filho, me impactou muito. E como ela aparece mais de uma vez, eu falei, eu acho que tá aí uma chave assim, para esse diário. Porque Mércia também falava muito da questão da maternidade dela, né? De como ela queria ter tido outros filhos, mas o próprio médico dela falava, olha, se você não parar de advogar, você não vai conseguir ter outros filhos, porque alguém me perguntou, mas você pode dizer quantas pessoas assim você acha que estão citadas no espetáculo? Porque eu somei as pessoas que a gente sabe que está ali, dá mais de 300. Porque ali vocês pegam um pedaço de tudo. Você acha que tem umas 100 pessoas que vocês citam ali? Nossa, eu tenho que fazer as contas, não tenho ideia. Mas é muita gente. É muita gente. Eu tenho uma amiga que veio ver e ela falou, quantas histórias, quantas pessoas, quantos nomes. São muitos nomes e contam muitas pessoas. Isso só em Recife, né? Isso que é muito louco. Então, mas tem muito mais, assim, no diário, né? Às vezes eu tinha a sensação lendo o diário de que a Mércia não tinha tempo pra fazer xixi, assim. Tipo, eu vou no banheiro, dá licença de tomar um cafezinho. Porque bate alguém, ela narra, assim, tem um dia lá que ela narra, 5 horas da manhã, chega o fulano me procurando, 5h15, outro fulano, 5h27, assim. Aí é o dia inteiro, eu falei assim, que ela não tinha mais tempo para Eu vou contar rapidamente. O que complementa muito os diários são as cartas e os bilhetes. Não tem uma tal de Eponina lá? Sim. Eponina é uma figura que era como fosse a figura muito ligada à Mércia. Em algum momento, que é citado lá no diário, que o pessoal da Ação Popular, AP, é preso. E Mércia manda um bilhetinho para Dom Helder Câmara. E, na hora da comunhão, Dom Helder pega na mãe e bota aqui. Logo depois, Eponina manda, eu vou mandar para vocês, manda um bilhete dizendo isso aí. Mércia, quase morri de medo, mas entreguei. Mas entreguei a Dom Helder o bilhete. Eu não sei como o seu marido aguenta. É gente chorando, gente comendo, gente... Sacou? A casa de Mércia devia ser. Devia ser. Então, o que você, de toda a questão do diário, o critério que você pegou foi aquele que deu mais sentimento ou teve alguma manha para você fazer esse emaranhado todo de texto? Não, eu acho que o teatro também é um lugar para a gente elaborar os sentimentos que a gente não consegue falar, né? E o que a gente não consegue dizer às vezes, né? O teatro é esse lugar de proposição de uma discussão pública de um impasse, né? Então a gente traz para cá, para essa arena, o impasse, né? E eu acho que sempre nasce desse lugar, ou, né? Às vezes do silenciamento, do sentimento. Então, no diário brilha muito o sentimento. Esse sentimento das mães brilhou muito. E vocês trabalham muito a questão... É um material muito evidente, sabe? Em algum momento vocês trabalham o silêncio
E o barulho, né? Que aquilo ali, isso tem que ser milimetricamente colocado. Né? Como é que funciona? Depois que você tem o texto, aí entra um restante de pessoas para pensar essas outras coisas. Eu estou fazendo uma pergunta de leigo, né? Completamente. Isso é a direção. Esses sons, a luz, por exemplo. A luz é fundamental, um personagem, né, nessa peça. Porque quando ela ilumina os corredores, ela ilumina atrás. Quando a luz, o Rick e a Sarah criaram essa luz que cria os vultos. Porque existe uma fantasmagoria no teatro, né? O Mário Calço fala que o teatro, toda peça devia se chamar Os Espectros, porque o teatro está sempre lidando com os fantasmas, com a história. Então, e essa peça é muito... A gente fala muito sobre os fantasmas da nossa história, né? Então, e a gente sentiu muito essa presença dos fantasmas camaradas, no sentido de que estão nos ajudando a contar essa história e precisam ser honrados. E eu acho que a luz faz esse lugar dessas personagens. Eu não sei se vocês... Talvez não fique tão evidente, mas fica no sentimento, assim, de perceber, assim, essa luz entrando, esse corredor iluminado, essa hora que Dionari... Eles vêm para buscar Dionari e o Pala desaparece. Eu estou dizendo para Dionari vir assistir, porque Dionari é citado umas 4 vezes. E o nome é bonito. Né? É lindo, é diferente, o nome é diferente. Mas e a história dela é muito impactante. É mais uma mãe que estava lá, que a Dionari teve que se trocar na frente dos agentes, na frente dos filhos, e que levaram, eles ficaram gritando apavorados e a levaram no Opala, que desapareceu na escuridão. Então ela conta coisas muito doídas, criando imagens. A Messi, ela fala, eu queria ser poeta, eu não sou poeta, mas bem que eu queria ser. Mas ela é uma poeta, porque ela cria imagens muito cinematográficas também na escrita dela. Tem sempre alguém desaparecendo na noite. Um advogado botando um transautão dentro de uma bolsa é diferente. Né? Ela falou, eu ia armada, fiquei com tanto medo que eu ia armada. Ao mesmo tempo ela tem um lugar de heroína, sabe? E eu acho que isso me pegou muito também, porque esse é um lugar também da escrita... de fato de eu ser mulher e estar escrevendo uma peça sobre uma mulher que eu vejo sim como heroína. E eu também recebi essa fala, não, a escrita das mulheres, a gente não trata as mulheres como heroínas, isso é coisa dos homens, de tratar os grandes guerreiros e suas grandes armas. A mulher narra de outro jeito. E eu não acho... Por que a gente não pode olhar para a Messi como heroína? Ela foi uma super heroína, sabe? Mas é uma heroína com uma tarefa desumanamente humana, né? Então passa por um outro lugar, mas sim, a seu modo, era uma heroína, porque as coisas que ela fez foram muito heróicas. Mas o que mais me faz Messi parecer heroína para mim é menos esse lugar poderosona com a pasta e muito mais esse lugar de receber as pessoas na casa dela, de confortar, de amparar uma mãe. Aquela fala que essa tarefa é desumanamente humana. Na hora que ela fala, eu recebi... Todos os dias eu luto com o meu fracasso. Eu não consegui amparar todas as mães, nem mentir para todas as crianças. Isso é muito forte, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Duas perguntas para concluir. Tá. Primeiro, quem é Silvia Gomes? A segunda pergunta... Não sei. A segunda pergunta, que parece óbvia, mas não é. O que é que você acrescentou em toda essa jornada de trabalho? E a terceira vai ser a vertente familiar. Não, mas eu quero fazer uma pergunta antes também. Tá bom. Mas vai, responde aí. Antes ou depois? Você não tem resposta, vai lá, depois da Eliana ele pergunta. Bom, eu sou formada em jornalismo e comunicação, então para mim esse diário tem um valor, a beleza do documento, a beleza do... Né, Eliane, você sabe... Às vezes eu acho muito bonito só o documento e a informação sendo dita. Então, quando eu li o diário sozinho, para mim ele tem um valor de beleza mesmo, de ouvir essa informação pura. Ela me contando, 2 de setembro de 1973. E aí tem uma data lá que ela fala 21 de julho de 1900. E eu não sei se é 73 ou 74, que ela fala assim, o anonimato é a paz. E 21 de julho é meu aniversário. E nesse dia eu estava em pleno processo de escrita, lidando com aquele material,
explosivo. Aquele material que eu falava, o que eu trago, o que eu priorizo, sabe? Assim, tudo parecia complicado de ficar de fora e ao mesmo tempo eu tinha que fazer escolhas. E aí, ela falar isso, o anonimato é a paz. E eu pensar, mas eu tô trazendo à tona essa história. Ao mesmo tempo, isso me levou a uma frase que me guiou nesse processo também. Todo diário esconde um segredo, maior que todos os segredos que esconde, que é o desejo de ser encontrado. Eu acho que o diário de Mércia escondia esse desejo de ser encontrado. O lance das partes riscadas é muito doido, né? É muito... isso foi dramatúrgico demais, porque o teatro trabalha com esse jogo. Isso, imediatamente, eu achei muito legal a edição que vocês fizeram, porque vocês colocam lá, data tal, página riscada, data tal, meia página riscada, data tal, página inteira cortada, não sei o quê. Isso pra mim, eu acho assim, aquilo pra mim foi uma explosão ler aquilo. Eu achei tão... Falei, como? Porque aquilo lançou um desafio pra gente, um desafio teatral, dramatúrgico. Como isso aqui dá muita expectativa, isso tem natureza teatral. Porque quando eu falo assim, que eu criei um personagem meio alter ego seu, né, Roberto? É o R. Ponto. Ele fala assim, não decifre, não tente decifrar as páginas riscadas. Porque você me falou isso numa entrevista. Eu falei, Roberto, o que você acha que são essas páginas riscadas? Ele, olha, a gente pensou muito sobre isso, a gente está tentando decifrar, até que a gente chegou num momento que a gente pensou, não cabe a gente fazer isso. Ele chegou, a gente já tem tanta coisa, ele chegou pra gente assim. Então é isso que a gente tem, vamos trabalhar com esse material. Talvez ela não quisesse, entende? Então é um direito também, ela já nos deu tanto, por que nós, né? Então, mas isso gera uma expectativa. Eu penso como espectador, eu penso como que eu vou segurar a pessoa ali. Como que eu vou fazer essa pessoa ficar ali, nessa plateia? Então aí eu pensei, vou criar uma expectativa em torno dessa página riscada. E ao mesmo tempo é muito teatral fazer esse jogo, página riscada, porque representa um universo muito grande. Quando eu digo, mais pesado. Rasgada a mão quando a gente joga. E aí eu cheguei pra Yara, como que nós vamos representar essa fala, página riscada? E eu escrevi no texto, tem lá, página riscada. E aí isso já fica lançado, a Yara, a Andréia, e a gente pensou muito jeito de fazer, até que elas chegaram nessa solução, que gera um universo imenso. Quando você não diz, você imagina pior. Então eu acho que gera em quem tá vendo, assim, o que será que aconteceu? Você se leva a imaginar e leva a ter interesse pela história e pela sua própria história. E a última pergunta, se a gente estivesse fazendo essa peça, se a gente tivesse, eu já estou até falando com força da peça. Mas 2003 era uma conversa. 2024 é outro papo. A gente está reconstruindo, esse país está esculhambado, mas daquela forma, algo... Eu estava conversando isso com o Carlos ontem. Isso dá um lance de esperança. Como é que você se vê nisso no momento que você é um adolescente, você faz a tua cabeça, você vira uma figura que mexe com o teatro? É uma experiência a mais, mas é uma experiência marcante. Eu me senti, em vários momentos desse processo de montagem, quando eu estava aqui na sala de ensaio com elas, eu lembro a última vez, especialmente, que eu vim, que eu falei, eu agradeci. Eu falei, que bom que eu fui convocada para esse projeto, que esse projeto veio, aconteceu para mim graças a você, você foi um veículo para esse projeto acontecer. Eliane também, todos vocês. Mas o material era forte. O material era forte. Saía de alguma forma. Mas ele podia ter ido para outra pessoa. Ele me encontrou, o Diário me encontrou. Encontrou Yara, encontrou você, né? E acabou me encontrando de alguma forma. E ele me confronta, ele me fala. E aí, como que você ainda tinha dúvida no início, né? Eu tinha dúvida porque eu não sabia se eu ia saber fazer. Eu falo assim, não sei se sou eu, não sei se eu vou saber honrar a Mércia, tudo que ela... Não sei se eu vou saber fazer essa história. E foi um processo, assim, de entender como que eu ia contar, como é que a gente ia contar essa história. Então, porque ele toca a gente num lugar de muita fragilidade. Não é um lugar de certeza. Eu vou agora terminar fazendo um negócio que geralmente o entrevistador não faz. Vou te dar um abraço dele. Obrigada, adorei. Obrigada. Eliane. Tudo bem. Nessa construção toda do texto, você deve ter encontrado Mércia várias vezes. O que você disse aí?
Nossa. Eu perguntei como que ela tinha aguentado. Era a principal pergunta que eu queria saber dela, assim. E eu fiz essas perguntas várias vezes, assim, sabendo que não era algo que eu tinha como... Porque era uma força dela, é algo da natureza dela. Então eu não podia compreender porque eu tenho outro tipo de natureza. Então eu fiz uma pergunta que não tinha resposta, mas ao mesmo tempo que me ajudou a escrever. E me ajudou a pensar que eu acho que ela aguentou porque ela imaginou, porque ela é uma pessoa que tinha imaginação, né? Relembrar a imaginação é um modo de agir, como disse Yara. Então eu acho que ela era alguém que amava a arte e conseguia imaginar. Se ela não amasse escutar música, se ela não amasse ao teatro, como ela disse, se ela não amasse a literatura, escrever, talvez ela não sei se ela não tivesse escrito esse diário, talvez ela tivesse sucumbido, não sei. Acho que não. Mas acho que escrever o diário a ajudou a passar por isso. E eu me identifico com ela nesse lugar da escrita como espaço de elaboração do impasse, espaço de elaboração do sentimento, ainda que não se chegue a uma resposta. E aí a pergunta final que eu queria, que tá no texto, na última cena, é essa. Eu queria perguntar tanta coisa a ela, mas eu não consegui dizer nada. É isso. Não, só para. Fica aí, só para eu finalizar uma última pergunta, embora nem vai ser a última, vou pôr na ordem. O teatro documental eu acho que é um dos mais difíceis de ser feito por questão de militância. Ele tende a cair na militância e aí ele se perde nesse caminho. Assim como o cinema, quando ele vai para a militância, eu acho que ele se perde porque você fecha muito só para aquele grupo que está interessado. Vocês estão fazendo uma peça que ontem eu vi muita gente que curte teatro, mas vocês estão começando a trazer um pessoal que não é de teatro, que vem eventualmente, mas não é um pessoal de frequentar o teatro. Como mexer com essas histórias? Esse teatro documental, essa escrita que é diferente da escrita do teatro clássico, né? Não tem muitas mise-en-scènes, você está trazendo uma verdade, assim, estampando, e ainda com respiros no meio da história, que foi o que a gente viu bastante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa é uma grande questão, assim, porque para você cair nesse lugar que é o copia e cola, né, da sua verdade, né? Como se abrir para outras verdades e permitir que assim você não imponha goela abaixo uma opinião ou uma vertente. Eu acho que esse é um modo melhor de conseguir abraçar as pessoas. Eu acho que o único jeito de fazer isso, talvez, que a Mércia me ensinou, é pelo sentimento, né? É descobrir onde está o sentimento que mais brilha naquilo, porque o sentimento vira o arquétipo, né? Que vira aquele lugar que é comum para todo mundo. Então a figura, o sentimento da mãe aqui é um arquétipo nessa peça, que é aquele inconsciente coletivo que encontra a todos, pertence a todos, todas, todos, né? Então todo mundo se reconhece nesse lugar de alguma forma, ou como filho, ou como mãe, ou como pai. Então eu acho que é pelo sentimento que brilha, sabe? Então a Mércia tem de sobra. Saideira. Eu fiquei muito emocionado. Fiquei muito emocionado em alguns momentos na peça, e particularmente ao final da peça. Eu queria que você falasse sobre o seguinte: haverá diversos espectadores que são sobreviventes dos canalhas. Os canalhas não conseguiram matá-los fisicamente, mas alguns trazem marcas que não são apagáveis. São marcas indeléveis. E o Roberto falou das novas gerações, como a gente chegar à moçada, mas eu estou colocando sobre os sobreviventes, né? E eu queria que você falasse sobre isso, porque, no meu modo de entender, você foi muito feliz na forma com que você trabalhou. Esse é um dos maiores receios, um dos maiores cuidados, e eu não tenho resposta para essa pergunta, porque assim, eu acho que é um receio que a gente tem, né? Será que a gente conseguiu ser respeitoso o suficiente? Quer dizer, a gente tentou e a gente foi, né? A gente
foi pelo sentimento, pelo tato, assim, né? Se colocando nesse outro lugar dessas pessoas. Porque ler Mércia também era se identificar muito com aquela história. Então a gente acabou sentindo tudo isso, né? Então eu acho que é novamente pelo sentimento imenso que tá. Então o nosso recorte, o nosso farol sempre foi o diário, sempre foram as coisas que ela dizia com muito respeito e muito amor. Eu acho que a resposta é esse amor por essas pessoas, esse agradecimento por essas pessoas, e que está muito presente na escrita da Mércia, né? Então o nosso farol é ela, é a escrita dela e o que ela traz como recorte pra gente. Show.